Salve, salve, morcegotes e morceguetes, morcegatos, morcegatas, tudo bem, camaradas? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da Caverna do Morcego. E, antes de começar, aqueles recadinhos muito especiais. Não esquece de seguir as nossas redes sociais, @morcego_, Marcos_, em todas as redes. Inclusive, perdão pela minha garganta, ela tá meio zoada, mas a gente segue. Se tiver alguma tosse, alguma coisa assim, perdão, já peço perdão aqui. Também não esquece, galera, que uma das coisas mais cruciais que tem é o apoio. Então vai lá no apoia.se/Caverna do Morcego, divulga pra geral. Se puder estar compartilhando o episódio, se gostar, compartilha os episódios que gostou, marca a gente lá pra gente estar sempre compartilhando aí. E é isso, galera. Muito obrigado, fiquem com a vinheta. Vou te passar um conselho e tu vai me dar razão. Na caverna tem morcego e também informação. Tem bastante conteúdo, papo reto pro irmão. Se unir ao povo de luta que busca a revolução. Lá tem Rosa Luxemburgo, uma grande inspiração. Marxismo e conduta, de sempre apoiar o irmão. Falar sobre a luta de classes, dos meios de produção. Muitos temas relevantes pro bem da população. Tem saúde para a mente, racismo e educação. Entrevista inteligente com gente da gente passando a visão. Que devemos nos amar ou iremos padecer. Está na hora de mudar, do jeito que está só vai piorar. Na caverna do morcego tem também informação. Na caverna do morcego tem também informação. E é isso, estamos aqui para mais um episódio da saga aí, né, que vai tentar trazer alguma análise sobre alguns pontos importantes da questão brasileira, pensando em teóricos, em militantes e da nossa situação concreta, é claro. O episódio, lembra quando eu sempre falei, né, inclusive em alguns outros episódios eu cito, que a gente vai falar sobre neoliberalismo, social-democracia, emancipação, acabou adquirindo um tamanho um pouco maior, né, onde a gente começa com a armadilha da identidade. Depois eu vou estar mudando os títulos pra colocar, tipo, temporada 1, episódio 1 e tal. E aí a gente tem sobre neoliberalismo, fascismo, reflexões sobre instrumento político, e agora saindo esse da social-democracia, tem pelo menos mais um escrito, embora eu esteja me aprofundando em Florestan Fernandes, então talvez ganhe uma sequência aí de Clóvis Moura, Florestan, André Gonzalez e algumas questões assim. Mas ainda não sei, então deixo aqui a sugestão, deixo o espaço aberto para quem quiser participar, dá aquele salve. Antes da gente entrar no assunto, né, queria lembrar, embora eu vá tratar da social-democracia e da questão brasileira, eu não vou me aprofundar na crise de 2008, né, que começa em 2008 mundialmente, e nem em junho de 2013, porque vai estar uma profundidade maior nos livros citados, vai ter alguma coisa assim, eu vou estar tentando trazer os livros, pelo menos o nome do livro e quem escreve, para dar uma ajuda. E também não vai ter uma análise completa de conjuntura, né? Pensando que eu comecei a escrever esse texto no meio do ano, e agora a gente já tá em novembro, a mudança já foi drástica, né? Então acho que não vale a pena a gente ficar se debatendo tanto nisso, que é uma coisa melhor pra gente fazer em lives, pra gente fazer no Twitch, e alguma coisa assim. Lembrando que a gente também tá na Twitch, twitch.tv/Caverna Morcego. Então, a gente vai utilizar pelo menos 5 livros para essa parte, embora eles já comecem a ser citados no texto do neoliberalismo, mas eu vou citando conforme eu for lendo. Então, bora lá para a introdução. Por início, a gente começa aqui com o livro, que inclusive já tem episódio aqui, que é o livro do Benito Maeso, que inclusive ele está presente aí no episódio, que é sobre o livro As Diferenças em Comum, Deleuze, Marx e o Agora. E especificamente os 2 primeiros capítulos da parte 2, onde eu não vou me aprofundar tanto, porque é difícil Deleuze, eu só consegui entender mesmo por causa da ajuda do Benito. E nessa parte, alguns movimentos são observados pelos 2 autores, né, o Benito e o Deleuze, que é a individualização na sociedade, aquela falada por Bauman, agora numa abordagem um pouco mais materialista, entendendo os processos econômicos, políticos e sociais, né? E as formas, meios de produção, a questão do poder e as atualizações no mundo de trabalho vão ser essenciais para a gente entender todo o processo.
Então, a gente começa, né, o livro em si, essa parte do livro, que já vai colocar em evidência, bem no começo, a questão do desejo, né? Que ele não é visto mais como algo natural ou espontâneo, mas efeito e motor de relações sociais. Não tá falando do desejo como simplesmente querer algo, né? Tipo, eu quero tal coisa, tal. Mas tá falando sobre a questão da mídia e das estruturas da sociedade que vão formar, vão despertar esse desejo na gente. Muitas vezes colocando, tipo, nossa, eu realmente preciso de algo. Sabe quando você sente falta de algo que você sabe que não é nada necessário, mas parece que sem aquilo você não está completo, né? Pô, é muito louco aquela sensação de, por exemplo, estar nu quando você está sem celular, algumas coisas assim. É um processo meio complexo né, para se entender rapidamente, mas vai colocar que é a relação entre os fluxos do desejo como mecanismo de reprodução do capitalismo. E aí fica interessante pensar nisso, justamente quando a gente trata sobre objetificação, alienação, fetichismo da mercadoria, né? E a questão dessa objetificação, né, utilizando esse termo, é que ela não é algo que simplesmente acontece, mas ela é fomentada por um tipo de forma de produção e vai aumentando conforme tal desenvolvimento. É algo que já era presente no capitalismo para sua reprodução e dentro do neoliberalismo assume uma face um pouco mais recorrente. E inclusive nessa análise mesmo que a gente consegue centrar a questão do fetichismo da alienação, começando da escola de Frankfurt, né? Então, é preciso então, antes de qualquer análise, entender a sociedade, aqui de um modo geral, entendendo o sistema como uno, não ignorando suas particularidades, mas sem olhar essas particularidades ainda, sabe? Tipo, ok, temos as particularidades, vamos deixar ela aqui. Após o fim dos anos 60 e a retomada conservadora verificada nas décadas posteriores, as lentes do autor se voltam para as alterações dos sistemas sociais que acabam por se materializar no neoliberalismo, naquilo que será chamado de sociedade do controle, desenho social no qual o par conceitual democracia do capital / fascismo político ganha força. Então o Benito ele vai nos trazer essa análise que é muito importante, que a gente vai agora, por um momento, guardar essa análise, esse pequeno desenvolvimento. Embora vocês já possam ver que casa com o episódio do Pachucanes sobre fascismo. Continuando sobre o sistema, né? A mudança para o neoliberalismo é trazida pelo autor como rearranjos completos da sociedade. Por mais que ainda seja o sistema capitalista, as mudanças são um pouco mais profundas e devem ser colocadas em pauta. As novas técnicas de poder, mais inteligentes do que as baseadas na coerção e na repetição, coadunam-se com o avanço e a crise do neoliberalismo, que arranca o indivíduo do contexto histórico, que forma a sua compreensão de realidade e forma a ideia de que hoje o indivíduo explora a si mesmo. Eu não, sem querer me aprofundar, mas hoje a gente tem diversas empresas como imobiliárias, telemarketing, jornadas uberizadas e precarizadas, motoristas de app, que de acordo com o sistema, o seu lucro é pelo seu trabalho, onde você se torna o seu próprio empresário. Mas isso é uma forma de exploração do sistema capitalista, né? Uma atualização dele para continuar se mantendo. Então, o sistema ele vai atuar muito mais na obediência e sedução mentais, que são mais decisivas, pois travestidas por uma pretensa liberdade de escolher obedecer, né? Onde você decide que você quer estar obedecendo esse sistema. E aí entra aquela famosa pergunta, o que você quer é liberdade ou é algo que é imposto de forma branda? De acordo com o texto citado, chegamos a assumir que o desejar é o que engendra as relações entre ser e objetos por implicar a necessidade. A gente pode trazer isso daí para a produção, né? Se o proletário está alienado de seu trabalho, alienando-se de si mesmo no processo de produção, todo objeto fabricado também é separado de si. Logo, o sistema seria não apenas o processo da circulação do capital na sociedade, é o ponto de inflexão dessa circulação com os mecanismos de controle e disciplina existentes na sociedade. Então, algumas alterações ocorrem. A ideia do individualismo, trabalhada no episódio da armadilha da identidade, o identitarismo liberal, é um processo que acontece. As relações de poder, elas tentam ser espalhadas por um controle diferenciado, que já ocorreu em momentos de totalitarismo, que é o de que qualquer pessoa pode te denunciar e te julgar. Os momentos históricos de tal ocorrência foram preocupantes e associados ao fascismo. Só abrindo um parêntese, que em alguns movimentos de evolução de contra-violência, tal ato é acertado. Onde a gente entra no ponto de, por exemplo, da ditadura do proletariado, onde a burguesia, ela sim tem que ser cercada pela ditadura. Porém, no Estado moderno, isso vai ser um movimento de totalitarismo estruturado na sociedade, que será aprofundado também pra frente. E aqui, dentro dessa parte, a gente, novamente, falando sobre fascismo e sobre Estado moderno, a gente chega muito próximo do que a gente desenvolve a partir de Pachucanes, Florestan, Clóvis Moura, Lélia Gonzalez e por aí vai.
No livro vai ser aprofundado a relação de controle como forma do capital manter poder, que terá consequência desde a produção até na mídia, nas narrativas. Então você vai poder colocar coisas como fake news, escola sem partido, negacionistas que estão voltando a ter voz. E aqui a gente encerra essa primeira parte do livro. Entrando na segunda parte, porque lembra que eu falei os 2 capítulos da segunda parte? A tese central vai analisar que o amálgama central entre a economia neoliberal e a organização social baseada no controle produz um tipo peculiar de subjetividade com elementos profundamente autoritários. A liberdade do mercado corresponde ao autoritarismo nas relações sociais e à fragmentação ainda maior dos componentes básicos da sociedade. Então a gente está falando de controle e do neoliberalismo. É importante ressaltar que esse episódio também vai falar dos limites da social-democracia, né? Porque senão a gente fica muito próximo do que o episódio anterior estava falando, que é um dos episódios anteriores, que é o episódio sobre o neoliberalismo, né? E aqui, um ponto que a social-democracia já não leva em conta, que já era visto nas análises de Deleuze, de acordo com o Benito. O clima de eterna instabilidade política, social e comportamental talvez seja o novo par conceitual de operação do capitalismo, com a democracia sendo trocada pela vigilância compartilhada e tácita, em que a contradição, opressão, felicidade é percebida e negada por todos. Os sujeitos viram seus próprios empresários, disputam uns contra os outros em uma individualização que começa desde as particularidades do trabalho até a vida social. Eu não vou me aprofundar aqui nas questões de saúde mental, perdão, mas na nossa disputa pela nossa produção. Quantos que me ouvem estão adoecidos, né? A gente está falando aqui também de cansaço, a gente está falando aqui de esgotamento, que fazem parte do sistema. A gente apenas decide a forma pela qual abdica-se da liberdade e conforma-se ao padrão. Essa sociedade do controle é uma variação da sociedade do espetáculo. Isso se encaixaria no ponto de toda a visibilidade, ponto de visibilidade, na verdade, tenta tornar todos potencialmente formadores de vozes e opiniões. Poderíamos trazer Adorno sobre a enxurrada de ideias e informações, ou até Zizek, explicando sobre ser mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo. E, inclusive, eu recomendo muito essa parte do livro do Benito, que é uma parte fantástica, porque ele utiliza exemplos e ele explica de uma outra forma que talvez seja, com certeza é muito melhor do que a minha, né? E a gente coloca esses exemplos e que só foram explorados de forma rasa, né? Mas temos a ditadura do mercado como a nova democracia, o que teoricamente seria proteção age ao contrário, a lei facilita, não freia a ambição do capital. E sempre que temos uma crise, o capital recorre ao totalitarismo, o fascismo descarado, que fica escondido no Estado moderno. Não é preciso fascista no poder ou governo para a sociedade ser autoritária. É porque esta é assim que aquele chega lá. Como disse o camarada Eras, o Erasto Felício, da Terra dos Povos, o Estado já era genocida. E o que funciona na nossa sociedade? Apenas o mercado. Tem poder, não falha. E é claro que a gente ainda não vai entrar na questão de aprofundar a violência, né? Mas a gente sabe como que ela atravessa a gente. Afinal, a mudança do capitalismo em neoliberalismo exige o fim da democracia. E agora a gente vai iniciar uma análise do Estado partindo de Florestan Fernandes, camarada que mora aqui no coração, com seu livro Poder e Contrapoder na América Latina, versão da expressão popular. Salve, salve expressão, dá aquele salve. A gente vai utilizar no começo do livro até a página 75, porque o livro, embora seja todo necessário, ele vai abordar várias questões aí que a gente vai utilizar dependendo da parte que a gente vai desenvolvendo, né? A gente vai pular a apresentação do livro, porque não cabe para o que está sendo dito agora. Mas antes do início dos textos, ele escreve uma nota explicativa, né? Lembrando que isso que está sendo escrito é entre os anos 60 e 80. É quando ele está no Canadá, onde ele foi, né, foi expulso do Brasil por causa da famosa, entre aspas, entre muitas aspas, tô falando ironicamente, revolução ditatorial, revolução militar, né? Aquela ditadura que permanece até hoje atravessando nossas vidas, né? Voltamos a erros mais ou menos antigos e mais ou menos recentes, trazendo já o Florestan. Empenho-me em combater essa resistência obstinada e saltar para a frente e buscar os caminhos revolucionários claramente imperiosos na luta de classes na América Latina. Esses 3 ensaios que serão trabalhados aqui têm uma coisa em comum, a problemática no poder.
O primeiro ensaio é Nota sobre o Fascismo na América Latina. Dentro desses, próximos textos provavelmente terão poucas frases minhas, tá? Agora é muito mais análise. Então vamos lá. O fascismo não perdeu como realidade histórica, nem seu significado político, nem sua influência ativa. Como ideologia e utopia persistiu até hoje, tanto de modo difuso quanto como uma poderosa força política organizada. E assim como Benito Maeso trouxe, Florestan também diz, a versão industrialista, forte da democracia pluralista, contém estruturas e dinamismos fascistas. E lembrando como o Jaime apresenta a redemocratização, lá no episódio sobre neoliberalismo, percebam o que Florestan traz. Na verdade, a chamada defesa da democracia somente modificou o caráter e a orientação do fascismo, evidentes na rigidez política do padrão de hegemonia burguesa, no uso do poder político estatal para evitar ou impedir a transição para o socialismo, na tecnocratização e militarização das funções normais do Estado capitalista, em uma era na qual ele se converte no braço político armado, da grande empresa corporativa e na retaguarda de um sistema mundial de poder burguês. Inclusive, na análise de Deleuze, o Estado também é visto como se tornando uma empresa. Porém, para Florestan, um dos erros é em como observamos o conceito de fascismo. E aqui, lembrando, a gente tem um episódio sobre fascismo, eu tenho alguns desenvolvimentos, eu quero trabalhar muito com esse, né, eu estudo a questão do Estado, eu quero trabalhar com essa questão. Vamos lá. Geralmente só se olha como elemento totalitário, para esconder identificações ideológicas. Podem até ser classificados assim, desde que postule que eles são frequentemente instituídos a fim de impedir a ameaça de um golpe por um movimento totalitário. E tenham uma feição essencialmente técnica. De acordo com o autor, aqui em nossa região latino-americana, o que existe é uma versão complexa dessa espécie de fascismo. Interessante. E qual versão? Uma forma de fascismo de menor refinamento ideológico, que envolve menor orquestração de massa. É um aparato de propaganda mais rudimentar, mas que se baseia fundamentalmente na monopolização da classe do poder estatal e em uma modalidade de totalitarismo de classe. E aqui começam a se entrelaçar mais ainda as ideias, né? Para existir o controle e a segurança é necessário o medo, explicado por Deleuze, podendo ser a criação de espantalhos em cima de problemas gerais, como violência, educação, saúde, corrupção. E o fascismo, em si mesmo, é uma força muito moderna, e seus objetivos mais recentes estão relacionados com o desenvolvimento como segurança, um desdobramento da interferência das políticas das potências capitalistas hegemônicas e das empresas multinacionais com vistas de garantir estabilidade política na periferia. Pela baixa autonomia política, ou seja, o poder, agora dividido entre centro e mercado, impede em toda parte a eclosão das formas extremas do fascismo. No entanto, na mesma condição, se acha a raiz da extrema difusão de traços e tendências fascistoides, e especificamente fascistas, em diferentes tipos de composição do poder. Então se liga, é que tá tudo muito bem mastigado. Mas aqui a gente tem, por morar num local periférico, uma questão diferente sobre o fascismo. Diferente de como ele se deu, por exemplo, na Itália, diferente de como ele se deu na Alemanha. Que, ao mesmo tempo, onde você não tem a todo tempo ele sendo expresso como uma questão ideológica, ele é mascarado, né? Ele é colocado de uma forma mascarada, os meios que ele toma, né? Porque, por exemplo, a política do PSDB é uma política fascista. Tá? Porém, eles tentam distanciar, por exemplo, o que o Bolsonaro está fazendo agora do que o PSDB faz. E aí eles tentam distanciar ainda mais, colocando, não, o Bolsonaro não é fascista. Ou quer dizer, ou ele é lulopetista, né, ou ele é bolsopetismo, ou o fascismo de esquerda. E você tenta sempre jogar nessa questão, o que torna muito mais difícil o embate. Até pela questão de multinacionais, pela questão da disputa da mídia e tudo isso. Então, dentro de tudo isso, na América Latina, temos algumas forças diferentes que atuam aqui. A burguesia, que por si tem conflitos internos, porque a burguesia ela também não é homogênea, e a dominação imperialista externa para a preservação do status quo. Existem alguns modos de controle, e uma imprescindível para se manter é a violência institucionalizada e organizada. Quem puder pegar outro livro do Florestan da Expressão Popular, que é o Ideias para Combate, ali eu acho que tem o ponto, porque ele vai utilizar o termo superexploração. E eu acho que, a partir dessa ideia de Florestan, a potência do que a Lélia Gonzalez traz fica muito maior, sabe? Você dá esse suporte pela questão estatal, e você traz a Lélia Gonzalez para fechar de uma forma geral tudo isso. Você consegue achar raiz, cabeça, pé, tudo.
Uma coisa que devemos ficar sempre atentos aqui é que a ordem política é adaptada às condições demográficas, econômicas, culturais e políticas em mudança. A adaptação sempre possui a mesma função básica, manter o poder na elite. Isso antes de PT, durante, depois, com Temer e com Bolsonaro fica bem claro. Como sempre, pendem a se tornar totalitários, o Estado e governo. Na prática, são projetados em uma tendência intensa e permanente de facetização. E essa é a nossa luta aqui, e talvez seja o maior problema da educação socialista. Entender que, dentro do lugar onde a gente vive, dentro do Brasil, dentro das condições de América Latina e de periferia do capital, todo e qualquer governo que estiver no poder, inclusive sendo de esquerda, ele vai carregar uma arma de tendência intensa e permanente de facetização. O caráter fascista das ações e processos políticos não se funda somente na contradição entre o uso institucionalizado da violência para negar os direitos e garantias sociais estabelecidos e as imposições universais da ordem legal, mas na existência de uma ordem constitucional que é menos que simbólica ou ritual, pois só tem validade para a autodefesa, o fortalecimento e a predominância dos mais iguais, ou dos privilegiados. Dentro disso, surgem propostas acerca de unidade e uma segurança da nação que não passam de uma unidade e segurança dos interesses, valores e estilo de vida das classes dominantes, bem como do seu reflexo na concepção totalitária da onipotência de tais classes. Dentro de países que Florestan apresenta, que são da América Latina, e um é o Brasil, a persuasão direta, a violência organizada e institucional, o terror ocasional ou sistemático são aplicados através de vários meios. O controle de comunicação de massa, eleições, rituais, parlamentos simbólicos, opressão e neutralização da oposição constituem uma rotina supervisionada pelo aparato repressivo do Estado. Também o controle central da economia, da educação, do movimento operário e dos sindicatos, das greves operárias e estudantis, da desobediência civil, com a aplicação calculada da polícia, das forças armadas e do aparelho judiciário, são feitos nos limites necessários e com notável flexibilidade, com vistas à reprodução das orientações totalitárias das classes dominantes e à capitulação à submissão dos opositores renitentes às imposições fascistas do governo. No governo brasileiro, uma particularidade já citada nos episódios para trás, o poder está investido em uma oligarquia ou em uma plutocracia. Para a plutocracia moderna, é requerido um alto nível não só de militarização, mas também de tecnocratização das estruturas e funções do Estado. Por isso, a direita sempre vai escolher alguém que vai ser definido como técnico sobre o assunto. Vamos lá, desde Maria de Conceição Tavares ela já falava, né? Mas a gente teve isso, por exemplo, com Paulo Guedes e tal, com Moro. E em 99% das vezes é alguém que mostra que a lógica capitalista e neoliberal só serve para ferrar com o povo. O jogo vai mudar conforme um ponto, como controlar uma sociedade de massas e como garantir os lucros. E a questão pós-América Latina resultou em uma dominação externa imperialista, permitindo às nações capitalistas hegemônicas e a sua superpotência maximizar interesses econômicos, objetivos políticos e militares, bem como controlar à distância um amplo processo de modernização acelerada. Logo, o objetivo sempre foi tornar a periferia segura e estável para o capitalismo monopolista. Quando o fascismo aparece como realidade histórica, ele já encontra dentro da ordem constitucional e legal, sancionado pelos costumes e pelas leis, um quase-fascismo operando como força social. Esse quase-fascismo se ocultava por trás da monopolização do poder e da monopolização do poder político estatal. A peculiaridade do presidencialismo em países da América Latina faz do senhor presidente um ditador despótico. O nível extremo de centralização dos processos, de tomadas de decisões, preponderância fatal do executivo e a vigência na prática de uma ditadura legal alimentam uma enorme facilidade de usar o aparato normal da democracia burguesa como se ele fosse um estado de exceção, ou de passar-se rapidamente através de leis de emergência, para o estado de sítio, e a ditadura redentora e o estado de exceção caracterizado como tal. Alguns falsos aspectos sociais de grupos progressistas, já citados por Florestan, como a domesticação dos sindicatos e a deturpação do movimento sindical. O interesse por manter a ordem é o principal, não importa por quais modos. Um modo que pode até ser considerado passivo e foi utilizado pela nossa esquerda foi submeter os sindicatos à tutela governamental e aos interesses empresariais e ao padrão de paz social da burguesia. Aqui a gente já está começando a crítica à social-democracia. Como as massas populares e os radicais não se dispõem de um espaço político para ser usado por uma verdadeira oposição contra a ordem, não existe uma situação objetiva favorável para que eles desencadeiem uma revolução democrática. E todos esses processos de minar o poder, manter o fascismo vivo, são ocasionais? Ah, não. Sua função política real consiste em manter viva a contra-revolução por todo e qualquer meio possível,
prendendo a história da América Latina a um passado que deveria estar morto e que foi ressuscitado pelas forças de modernização dependente e controlada à distância. O fascismo é parte das tecnoestruturas civis e militares da sociedade capitalista. Não perdeu seu caráter instrumental para a defesa do capitalismo e da crise da civilização industrial capitalista. Sufocam qualquer movimento em nome de uma suposta defesa da ordem, que nada mais é do que impedir a libertação e emancipação dos povos oprimidos. E para pensarmos o caminho que queremos, Florestan coloca uma reflexão que é brabíssima. Se liga. Aqui citando ele. Trata-se de saber se o homem será senhor ou escravo da civilização industrial moderna. Com todas as perspectivas que ela abre, ou para a destruição da humanidade, ou para a igualdade e fraternidade entre todos os seres humanos. E aí, dentro ainda dessas páginas iniciais, a gente tem os movimentos de guerrilha, né? Outro texto dele, os movimentos de guerrilha contemporâneos e a ordem política da América Latina. Lembrando que ele fala contemporâneos, por causa do ano que ele está escrevendo, não que seja uma tática a ser utilizada hoje, mas que tem coisa que a gente precisa absorver. Partindo do autor, ele irá oferecer uma perspectiva sociológica à sua compreensão como realidade histórica. Ou seja, analisar a importância de tais movimentos, tentando trazer alguns questionamentos para a ordem atual, né? Diante de um cenário tão conturbado, a primeira reflexão importante do Florestan é, como escreveu o próprio Che, a violência não é patrimônio dos exploradores. Os explorados também podem empregá-la. Quem está no poder emprega, por trás da máscara do humanitarismo, interesses e atitudes farisaicas, escondendo a luta pelo controle do chamado terceiro mundo. Não existe uma via pacífica, somente a violência pode reforçar os privilégios ou destruir as inequidades. Mas, logicamente, os arranjos políticos sempre operam em benefício da violência vinda de cima, organizada e imposta através do Estado e do poder político estatal. Então o autor continua. Parece-me crucial considerar a guerrilha, em termos de ordem política, na qual ela adquire caráter pleno e específico de contra-violência, que se orienta para a destruição de privilégios e iniquidades sociais extremos, e, por paradoxal que pareça, para a pacificação crescente da sociedade. Não sendo um fim, ela é uma via que abre para as formas mais complexas de guerra revolucionária, e, portanto, para uma nova sociedade. A social-democracia pretende se manter no limite institucional, mas as leis servem para quem? Ela exprimia a vontade coletiva de minorias, de estratos privilegiados dominantes, estrategicamente encastelados no comando da economia, da sociedade e do Estado. Quando se fala da América Latina real, as dúvidas surgem, pois, de fato, a maioria é excluída por inércia, efeito estático ou pela violência imposta de cima para baixo. Logo, a decisão, a opinião pública e a vontade coletiva é a da minoria de privilegiados, que manipula ativamente o complexo institucional Estado-nação. Este que foi engenhosamente empregado para perverter, debilitar e bloquear o desenvolvimento da democracia. Perdão, família, tá complicado. Com isso, surge uma aproximação feita por Florestan com o antigo regime latino-americano. Pelos interesses conservadores, por causa dos interesses coloniais e mais tarde imperialistas, mas se transfigura, metamorfoseia e se reconstitui do que se dissipa. Logo, teríamos um prosseguimento do regime colonial com novas formas. Esse colonialismo de raízes tão profundas e de tão longa duração deita raízes em modos de produção, formações sociais, tipos de dominação e de poder político, todos específicos do mundo colonial, que os espanhóis e portugueses criaram sobre os ombros e com o sangue das populações nativas africanas e mestiças. O antigo regime se transformou continuamente e a modernidade possui feições próprias. A conexão entre Estado e sociedade civil, que poderia ser menos maléfica, mas acabam passando ideias de continuidade do poder estatal por entre, ocasiona mais um problema. A sociedade civil arma-se politicamente, judicial, militar e policialmente, para impedir e retardar tal evolução. Para esse fim vai usar o Estado. Por ele e através dele se dá a continuidade das elites. Eles introduzem rachaduras na sociedade, as quais irão movimentar a história na direção dos privilégios, e não da democracia. E é claro que uma burguesia dependente também é instrumental para com os interesses conservadores externos. O ideal está em castrar o divergente. Os ataques sempre virão cada vez mais cedo. A tentativa de matar qualquer ação revolucionária acontecerá recorrentemente. Temos, de um lado, o reformismo que desemboca na paz social dos poderosos e no controle estatal do sindicalismo. De outro, um revolucionarismo abstrato, desvinculado da situação histórica, que aguça a crise sem estabelecer uma relação correta entre meios e fins.
Após essa parte de Florestan, iremos fazer um corte e parar um pouco essa análise, introduzindo um pouco da relação que temos aqui no Brasil, especialmente em relação à esquerda, para no final conseguirmos analisar de forma eficiente. Então a gente vai utilizar aqui a Sabrina Fernandes, o livro Sintomas Mórbidos. É impossível utilizar o livro todo, é uma pesquisa complexa, fantástica, leiam se puderem. A gente vai tratar um pouco sobre o desenvolvimento, a ideia, o objetivo e alguns problemas da esquerda, a oposição frente ao sistema, limites da social-democracia e a saída revolucionária. Dando uma contextualizada, né, para iniciar, na introdução a Sabrina traz um elemento sobre sua pesquisa. Já no começo da pesquisa, eu estava preocupada com as nuances da fragmentação da esquerda, a ponto de perceber, incomodada, que algumas organizações já haviam normalizado o cenário de fragmentação, a ponto de tratar a situação como um campo de disputa interno, no qual a política aparenta ser um mero jogo por diversos atores. A fragmentação é algo plenamente visível, as disputas não só por hegemonia, mas por narrativas tão assustadoras, porque é o tempo todo. E no livro, a autora, pesquisadora e militante, vai abordar alguns elementos que combinam nisso e trazer análise do presente. Enquanto eu escrevia, né, embora o livro fosse mais antigo, o livro ele vai partir da análise que começa em 2013, né? Colocando as disputas de rua da esquerda radical, os erros da esquerda moderada e da própria esquerda radical, e a cooptação da narrativa pela direita. Lembrando, eu tenho um episódio com o Roju sobre 2013, o Roju tá fazendo um trabalho fantástico sobre isso, espero que saia logo, e tem muito mais coisa aí de discussão sobre 2013, tanto do lado dos anarquistas, dos autônomos, do pessoal do passe livre e por aí vai. E por isso que trazer isso é tão importante. E por que trazer isso é tão importante, né? O Florestan ele já pontuava os limites da social-democracia. E um deles é quando a social-democracia comete erros que são forma de atuação da direita. A forma de politização da direita é, de fato, uma despolitização de questões. E é preocupante quando a esquerda faz o mesmo ou se acostuma com tal prática. A social-democracia, por não querer um movimento revolucionário, dito por eles como violento, por pregar a conciliação de classes, colocar capital e trabalho como conciliáveis, irá utilizar a despolitização em cima de movimentos populares. Alguns que inclusive estiveram presentes no crescimento dessas mesmas forças, como o caso do PT. Explicando rapidamente, para não ocorrer uma movimentação de massa, o discurso de mobilização é atenuado, como aconteceu esse ano. É colocado como se o sistema fosse um limitante e não houvesse nada a fazer, ou como se fosse possível levar uma democracia liberal ao nível de eliminar as contradições. Isso pode resultar em diversos pontos. Claro que eu vou ignorar ainda que alguns sindicatos e movimentos revolucionários, mas generalizar. Um desses pontos é no discurso, resultando no discurso neoliberal. Um pouco dito no episódio sobre a árvore da identidade, né? É quando você, por exemplo, Lula falando que política é futebol. Isso não é um discurso da esquerda. Isso não é uma pauta da esquerda e a disputa não é feita assim pela esquerda. Outros efeitos irão cair na pós-política e na ultrapolítica. Isso daí a Sabrina explica. Leiam a partir dela, porque ela explica de uma forma fantástica. Eu, rapidamente, né, coloquei pós-política como esvaziamento e ultrapolítica como a criação de espontâneos. Mas isso daqui é um resumo do resumo. Uma outra tática da social-democracia é uma burocratização, que no momento abafou esforços de produzir críticas de dentro de suas próprias fileiras e campos aliados, trocando os valores importantes para a consciência de classe por ideais neoliberais de empoderamento e inclusão do mercado, como diz a própria autora. Todos esses processos culminam em pensamentos próximos ao do status quo, que é do grupo que tem controle, da classe dominante. Ou seja, além da grande arma de massas que ele tem de produção de comunicação, de controle, a gente mesmo se ferra nisso. E aí, a partir daqui, a gente já coloca alguns questionamentos, né? Como politizar? As ações atuais têm sido efetivas? O que falta? Por enquanto é aqui que a gente para no livro da Sabrina, mas só aprofundando um pouco a reflexão, a direita está o tempo todo se atualizando. O sistema está o tempo todo se atualizando. A esquerda radical está acompanhando esse mesmo nível de debate, construção, desenvolvimento, disputa, discussão e conquista de espaços? Se não, a gente também precisa se atualizar. Agora voltando para a ordem das coisas, a gente volta pro Jaime Osório. A gente vai parar de onde a gente parou no episódio sobre neoliberalismo, tá? Onde a gente vai falar da transição para tão aclamada democracia na América Latina. Para começar, o autor já manda uma pergunta que não tem uma resposta simples, né?
quem detém o poder político e como exerce. É muito dito que, principalmente durante os dias que marcam o início da ditadura, que não deve ser comemorada, tá? Alguns questionamentos sobre o fim dela. Com o início dos processos políticos de abertura, teriam perdido força os poderes econômicos gestados nos períodos autoritários e os projetos econômicos que esses poderes levaram a cabo. Resumindo, houveram mudanças relevantes, mas quem tinha poder continuou no poder? Em uma ditadura como aqui, que foi cívico-militar e empresarial, o que vocês acham? Tipo assim, acabou a ditadura, que resquícios que ficaram? Quem teve poder? Quem teve controle? Saca? Em geral, como diz o autor, assistimos a uma neo-oligarquização do Estado. O poder é acumulado, se concentra. Mais uma vez, o processo ditatorial fortalece toda essa ação, sendo assim benéfico ao liberalismo e, consequentemente, ao neoliberalismo. Então, dentro da chamada democracia, encontramos uma situação: exclusão econômica e inclusão política. Afinal, quanta pobreza e exclusão a democracia admite? Quanta democracia permite uma economia que empobrece não apenas os desempregados, mas também camadas sociais que conseguem emprego? A democracia liberal não se solta do modelo econômico excludente, pois ele permite sua sustentação. Logo, como bem ressalta Lenin, as classes proletárias tendem a sofrer um aumento, pois quanto maior o crescimento econômico, maior a classe empobrecida. Importantes camadas sociais têm sido marginalizadas, ou perderam posições no consumo pela via de reduções do nível de emprego, aumentos de desemprego e subemprego, e pela diminuição do salário real. Temos, assim, uma modalidade particular de economias exportadoras, pois uma forma é a ampliação da oferta de bens para o exterior, com a manutenção e inclusive a ampliação do consumo interno. E outra, bem diferente, é executar aquela ampliação, reduzindo este consumo. Aliança entre políticos, tecnocratas e grandes empresários, quem comanda o Estado latino-americano em quase todos os casos, optou-se por se reinserir na economia mundial, reestruturando o consumo local, o que em termos políticos significou modificar as alianças de classes que se organizavam em torno do Estado. Isso ocasiona algo que acontece principalmente dentro do neoliberalismo, né? Depois de cada avanço de partidos sociais-democratas, demonstrando que não importa quantas vezes chegam ao poder, os avanços serão limitados e facilmente revogados. Junto da precarização do emprego e da redução do poder de compra de salários, se unem prolongamentos das jornadas de trabalho, intensificação do trabalho e inúmeras transformações caracterizadas como flexibilizações do trabalho, que favorecem o desgaste prematuro dos trabalhadores. Ou seja, temos assim um modelo econômico que democratiza a pobreza, com a mesma capacidade que gera poucos e extremamente ricos setores sociais. O autor, então, ele entra na questão da concentração e monopolização por países centrais das economias que concentram a modernização, enquanto as fases de produção e de montagem ficam nas economias periféricas dependentes. Um desses efeitos é a estrutura altamente hierarquizada. Um dos efeitos dessa estrutura, é a chamada precarização do trabalho, podendo ser vistos na nova, que já é a antiga PEC, que bloqueia 15 anos de aumento salarial de profissionais públicos na linha de frente, ou no processo de uberização, ataques a servidores públicos, classes marginalizadas, estudantes pobres, e por aí vai. Territórios indígenas, os camelôs, por aí vai. A fração burguesa mais dinâmica, o mercado, a galera do investimento, associada ao capital estrangeiro, hegemonizará o novo projeto. Quantas notícias explicitam isso, não é mesmo? O mercado é quem manda. O famoso Deus mercado, né? Essa pessoa. A vida da população é totalmente subjetiva. Um governo de conciliação, com certeza, não será a solução. Eu também não vou aprofundar nos processos de privatização, porém, tem grande parte na questão da precarização. E aí, o Revolu Show tem episódios sobre alguns tipos de precarização. Vão lá no Revolu Show. Né? Eles têm sobre Correio, sobre a questão da água, sobre Petrobras, por aí vai. E isso se deve a uma mudança na forma do capital, que antes era protecionista e agora reduziu tal proteção e deixou à deriva amplas camadas da população, tornando-se agora o Estado protetor, paternalista e interventor para as necessidades do capital. Isso precisa se aliar com formas de controle. O capital pôde lançar as bases políticas de disciplinamento e paz social para a nova reprodução. A partir de uma perspectiva geral, poderia-se afirmar que o autoritarismo perpassa a totalidade da vida em sociedade, com o despotismo do capital, reinando em todo lugar, submetendo grande parte da população à precariedade do trabalho, estabelecendo jornadas intermináveis, fazendo da saúde, educação e dos fundos de pensão rentáveis negócios, estabelecendo uma desigualdade social crescente, impondo um férreo controle e criminalização dos protestos sociais, tornando um expediente natural e cotidiano
a expropriação de terras e de recursos naturais de povos e comunidades. Em suma, submetendo toda a existência à arbitrariedade e violência do capital e seu afã de lucro. Eu ia continuar no livro, mas a gente tem alguns questionamentos antes para serem feitos. A social-democracia aqui no Brasil diz que é necessário propor acordos e que não existe uma outra saída. Então vamos analisar um pouco sobre isso, né? O Marx ele já trazia a contradição existente entre capital e trabalho. Então, propor essa aliança já é, no mínimo, complicado. No mínimo. Não só complicado, como o mercado mostrou que isso não é o suficiente. Desde as cartas de banqueiro de Lula, até o Levi como ministro da Dilma, até a aceitação das reformas administrativas, criminalização dos movimentos sociais, forte aumento de pessoas negras presas e, é claro, a violência estatal permanecendo, e mesmo com tudo isso, não foi suficiente para agradar o sistema. Né? A gente teve o Lula sendo preso e a Dilma levando o golpe. Porém, em uma pandemia que temos mais de 600 mil mortes, um presidente sendo negligente quanto à compra de vacinas e medidas sanitárias, prefeitos e governadores querendo abrir escolas, inclusive algumas já abertas, o mercado fica quieto e a bolsa continua a subir. Lembrando, preço da gasolina, comida, tudo. A gente está tomando... Dentro desse sistema, não são as vidas que são levadas em contas, e sim o poder de quem domina e o lucro. Por isso, quando alguém propõe a conciliação, um presidente da esquerda, entre aspas, ou qualquer situação como solução, ela está sendo limitada. Dos avanços da era Lula, quantos foram retrocedidos em menos de um governo inteiro do atual presidente? Tudo isso tem que ser pontuado para demonstração de que a saída não se encontra por dentro e não acontecerá de forma pacífica. Marx e Engels já alertavam isso nos princípios do comunismo e no manifesto do Partido Comunista. A saída se dá pela radicalização dos movimentos, olhar para a raiz dos problemas, entender a estruturação do capitalismo, toda a sua formulação econômica, jurídica, social, política e todo o seu fortalecimento. A partir daí, algo que já é postulado por movimentos, partidos e organizações, devemos pensar no que fazer. Eu não vou tratar aqui, lógico, pontos estratégicos, particulares, definitivos, mas a gente vai colocar o consenso de que a esquerda quer que todos os povos sejam sujeitos e modificadores da história, né? Aquela coisa, a história vai cobrar somente se nós formos a história. É o único jeito dela cobrar. A partir daí, é preciso construir um movimento forte e consciente o suficiente para conseguir superar e destruir as estruturas capitalistas, criando as bases de uma sociedade socialista. Até aí, ok. Então a gente vai retornar para algumas citações já feitas. E agora começa a ficar um pouco mais confuso porque a gente vai começar a desenvolver tudo isso, né? Então eu vou utilizar... eu vou tentar não utilizar a palavra trabalhadores ou proletários, mas eu explico, né, dentro do que eu trago, que, tipo, eu vou tentar utilizar a palavra povos recorrentemente, porque a gente tá falando de todo mundo que é oprimido, né? É uma coisa que eu tirei da Teia dos Povos, que eu tirei das leituras sobre povos indígenas, que eu trabalhei, mas também sobre a questão de povos do terceiro mundo, que é muito utilizado nos debates do poder marrom, poder amarelo e poder negro nos Estados Unidos. Eu acho que fica muito melhor a utilização dessa palavra, tá? Então, adentrando no final do episódio, agora tudo vai virar uma bola de neve, uma zona, vai ter muita coisa citada, muita coisa minha, e vai lá. A gente vai trazer alguns pensamentos, possibilidades do movimento revolucionário, que vai partir de alguns escritos, mas de análises próprias também. Eu penso, inclusive, numa possibilidade, dentro do desenvolvimento dessa parte agora que eu vou falar, de colocar Trotsky e Stalin na mesma frase, porque tem uma coisa dos dois que eu li em um livro que ruma pro que a gente tá querendo trazer e que os dois falam coisas muito parecidas. Então é isso. A gente vai voltar. Perdão, nossa, eu perdi a página que eu tava. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, como que eu fiz isso? Tá. Tá bom, pra baixo, pra baixo. Perdão, família. Isso daqui vai ficar no áudio pra vocês verem como é complicado. Eu não consegui acessar o arquivo no meu PC, eu tô usando o arquivo no celular. E eu gosto de conversar com vocês. Eu acho que vocês... Não sei se vocês gostam, mas é isso. A gente vai voltar pra Sabrina Fernandes.
onde ela vai trazer uma definição que é muito essencial, que é a crise de praxis. A gente está falando de um problema geral em torno da esquerda radical, que ao invés de definir, eu vou exemplificar. Quando eu escrevi isso, foi em 8 de abril, caracas. Eu tava pensando na questão de quais eram os problemas, né? Saúde, educação, alimentação. E a gente não teve um partido, ou um movimento, ou uma organização forte o suficiente para conseguir mobilizar essas massas fortemente. E é claro, a gente teve a recusa de alguns movimentos de fazer isso, tanto nessas mobilizações, como na luta indígena que aconteceu um pouco à frente disso. Eu revisei dia 27 de outubro. E algumas frentes estavam espalhando a questão de fazer greves, chamando uma greve geral, onde a social-democracia e os grandes sindicatos se recusaram a fazer qualquer coisa. Se recusaram. Eu não vou entrar na questão de disputas táticas e teóricas aqui nesse episódio, mas a gente precisa reencontrar novamente a praxis da esquerda radical, atualizá-la, né? O Stalin fala que a teoria perde o objeto quando se desliga da prática. E para isso é necessário esse diálogo, que seja feito pela base do materialismo histórico dialético, né? E como diz o Trotsky, os povos necessitam de uma ciência, e apenas com ela que entende corretamente o mundo objetivo em sua materialidade e dinamismo. É claro que aqui eu não vou entrar na discussão do que seria a ciência, porque a gente tem uma discussão dentro de todo o marxismo e dentro de outros povos. Tem povos que entendem de outra forma, mas é isso que eu estou apresentando aqui, que é dito por esses dois autores. Importante toda essa vinculação e colocação, principalmente diante do que estávamos falando, das armas do capitalismo, para manter o controle, né? O livro da Sabrina vai se concentrar na análise sobre Marx, que coloca o proletariado como papel central da atual fase da luta de classes, o que se provou na Revolução Russa. A Krupskaya, ao falar sobre educação e trazer Lenin, é extremamente claro que a educação e o envolvimento de elite com o proletariado que trouxe uma análise concreta e possibilitou a revolução. Para minha análise, né, utilizando o termo povos, o ideal é a gente trazer no sentido de que aqui no Brasil a gente tem várias culturas, vários grupos e várias pessoas que não se encaixam no modelo produtivo do sistema, que são excluídas ou que preferem se abster dessa forma. Não só desempregados, né? Mas as pessoas que elas estão fora dessa... eu chamei aqui de economia moderna, mas eu não sei se é o termo certo, porque eu tenho dificuldade com economia. Existe essa discussão, né? Então, a gente tem a base. E a gente necessita da praxis, que vai ser a união entre a teoria e a prática, com essa base. E... principalmente para aqui, é muito interessante a gente trazer pessoas como Mariátegui, Florestan, Angela Davis, Sabrina Fernandes, Clóvis Moura, Lélia Gonzalez e por aí vai. Que são as pessoas que eu tô trabalhando ultimamente bastante, né? E aqui existem alguns problemas que existem, né? Que são de formação, de comunicação. Os movimentos parecem não acompanhar o movimento do povo no fato, seja de não querer ou de não conseguir, por exemplo, ter dirigentes, e pode ser no sentido da Rosa ou no sentido do Lenin, né? Porque os dois falam da questão de dirigentes, mas que não são pessoas que vão controlar os movimentos, mas são pessoas que vão olhar para o movimento, vão olhar e vão falar, ok, vocês estão fazendo isso e tal, e se a gente fosse por aqui, para não sei o que, eu acho que a gente consegue continuar, e consegue dar mais força, e consegue ganhar mais peso, e consegue agregar mais pessoas. A gente bate e fica em modo de defesa. Dá um tapinha e fica em modo de defesa e fica tomando bicuda, né? Dá um tapinha, fica em modo de defesa e fica tomando bicuda. E a gente precisa avançar nisso, né? E aí, é claro, existem os problemas dos próprios partidos, existe o problema da teoria da questão do status quo. E uma coisa que eu pontuei aqui, que eu acho muito interessante depois de algumas coisas que aconteceram com tal movimento aí, é a questão das opressões, né? Que seriam, eu coloquei aqui, é preciso que entendamos que as questões de opressão são temas urgentes, que afetam mais do que só em palavras. E é interessante porque isso tem que estar dentro, né? No episódio de Armadilha da Identidade, no episódio com a Val sobre identidade e identitarismo, no episódio da Jade, a gente pauta isso, né? Que essa questão da identidade, ela não é em si um problema, ela tem que ser levada pelos próprios partidos, né? Os Panteras Negras olharam isso antes. E a gente tem que olhar isso daí agora. Porque tem partido que se nega
a trabalhar com essas questões de identidade, chamando de identitarismo. Mas a gente precisa separar o que é identitarismo liberal e o que é identidade revolucionária. Então, eu não vou entrar aqui, sabe, na questão de ficar atacando, de ficar diminuindo ou colocando alguém como melhor, né? Mas a questão da pluralidade que a gente tem de lutas e de povos aqui é uma vantagem, porque existe um debate muito grande que permite essa variedade de visões, né? Onde, se a gente retornar textos como Prestes no texto de saída do PCB, do Ho Chi Minh e do Mariátegui, o que fica evidente é que essa questão de cisão composta é extremamente prejudicial e parece impeditivo para que qualquer um dos movimentos consiga crescer. Aqui sobre cisão, a gente está trabalhando com o que o Gramsci trazia, né? Eu não vou entrar na discussão da Rosa, do Lenin e do Gramsci, mas é basicamente isso. Onde você tem grupos que não sabem a hora de estar juntos ou a hora de não estarem, onde você tem cisão e união, onde a gente precisa romper com a social-democracia, só que se a esquerda radical ficar se atacando ao invés de simplesmente fazer um debate crítico, a gente vai ter uma briga que vai ser puramente oportunismo, revisionismo e nada de avanço da esquerda radical. Então, aqui na época, eu fiz uma crítica, tá? Que eu critico esses movimentos que se dizem ser de vanguarda hoje, até porque, como os Panteras Negras falam, como o Poder Amarelo fala, como o Florestan Fernandes fala, vanguarda não é quem se diz ser vanguarda. Vanguarda é quem se mostra ser vanguarda. Vocês querem ser vanguarda? Então realmente sejam a vanguarda da revolução. Eu não vou em momento algum, se vocês forem realmente a vanguarda, se vocês conseguirem puxar isso, eu não vou olhar e vou falar, nossa, não, nada a ver. Eu vou olhar e vou falar, é isso que eu quero ver. Da hora, top. Porque a crítica e a autocrítica, como feitas, em muitos momentos, estão sendo tristes, né? Os pontos de união e de desacordo, né? Eles estão sendo feitos de forma concreta. E aqui fica também, é claro, né? Aqui no momento é porque eu tava puto com alguns partidos, mas pros anarquistas, pros movimentos autônomos, também fica essa crítica. É a mesma crítica que tá sendo feita. Saca? Crítica e autocrítica é preciso ser feita. Isso daí também vale pra mim, é lógico. Tanto quando eu tava organizado, quanto agora, que eu tô meio confuso, quanto ano que vem, se tudo der certo, eu tô em algum outro movimento. A vanguarda precisa estar preparada para a pluralidade brasileira e para uma democracia socialista. Não estou falando agora de atingir o socialismo por meio da democracia liberal, mas estou falando da democracia socialista. Porque ao mesmo tempo que a ditadura do proletariado ferra com a burguesia, ela tem que se abrir para o proletariado. Beleza. E nenhum movimento revolucionário é igual ao outro. Nós temos nossas particularidades e precisamos estar preparados para utilizar elas. E agora, para encerrar, uma reflexão que vai ser justamente para os próximos episódios, que vai ser de onde a gente parte para essa construção, né? Quem eu carrego como referencial teórico, qual análise a ser feita. Eu sei que num podcast não dá para colocar tudo na mesa, não dá para fazer o diálogo todo, mas como a gente luta contra essa força hegemônica, né? Como que a gente expande a união e a solidariedade em torno da nossa luta pelo socialismo contra a ordem do capital. Eu vou trazer, majoritariamente, Gramsci e Freire, mas também nossa realidade, nossos movimentos. E é isso, né? Eu não vou explicar mais, porque senão eu já falo sobre o que é o próximo episódio. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de ouvir os episódios anteriores se você não ouviu. Se você já ouviu, você já tá nesse daqui, espere os próximos aí, divulga pra geral. Lembrando, compartilhar, apoio, redes sociais é muito importante. Esse episódio, quando eu revisei ele, eu falei, nossa, ele ficou muito bom, né? Mas gravando aqui, eu percebi que ele ficou muito melhor e muito mais profundo. Essa revisão foi crucial pra alinhar algumas coisas que eu tinha na minha mente. Então é isso. Espero do fundo do coração que vocês tenham gostado, galera. Beijo, beijo, beijo. Fiquem na paz de Marx. Tchau!